A chuva definitivamente marcou o fim de 2022 e a chegada de 2023. Enchentes, alagamentos, crateras abertas, enxurradas absurdas. A força da natureza mostra mais uma vez como as cidades foram e são mal administradas nessa questão. Para apontar soluções, o Jornal da Clube preparou mais um bate-papo especial. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, de São Carlos, o professor de engenharia da USP, José Leomar, e direto de São Paulo, a gestora de políticas públicas, Bárbara Cristal. Professor Leomar, nós fazemos questão aqui de afirmar e reafirmar que a chuva não é a culpada dos estragos que nós estamos vivendo, né? Há um problema administrativo, há um problema de engenharia, há um problema de gestão. Mas nós estamos aqui mais uma vez com São Carlos, por exemplo, que viveu o terror em 2020 e agora vive esse terror novamente com os moradores, os comerciantes, as pessoas perdendo muita coisa. Araraquara também, pessoas perdendo a vida, inclusive. E isso nós também assistimos em Barretos, em Franca, Ribeirão, nem se fala. Professor, por onde a gente começa a resolver essa situação? Olha, é uma oportunidade excelente a discussão de um assunto que vem se repetindo há bastante tempo. Ela passa pela valorização da engenharia no sentido de que os parâmetros de projeto sejam adotados de forma adequada à gravidade da situação. Então, não sejam lembrados esses aspectos quando posteriormente há um evento catastrófico, porque, como você comentou, o excesso de chuva é falta de engenharia, de certa forma, porque nós fazemos o dimensionamento das estruturas, dos elementos de drenagem, com base em hipóteses, em considerações, e muitas vezes a preocupação com a redução do custo da obra ignora o custo das consequências. Então, nós, sabendo a gravidade de um evento, quando há um excesso de chuva, nós precisamos adotar parâmetros que representem também a gravidade, mesmo que a probabilidade de uma chuva catastrófica seja pequena, e nós não estou falando aqui de fazer um dimensionamento para algo estratosférico ou um dilúvio, mas que não tenhamos a repetição, porque todos os anos há uma repetição em muitas das cidades da região, numa evidência de que está sendo subestimado no cálculo, está sendo subestimada a vazão que vai ser considerada para o dimensionamento desses elementos. Então, são obras que não dão um impacto quando da inauguração, mas elas precisam ser levadas em conta, né, pela importância, quando dos investimentos. Nós também sabemos que os recursos são limitados, não são capazes de atender a todas as necessidades, mas a infraestrutura é fundamental para que a população tenha as obras bem dimensionadas e que uma duração pertinente, não tenhamos a recorrência de problemas a cada ano ou a cada 3 anos, um período muito curto. O senhor falou em período, deixa eu até perguntar para o senhor, usando São Carlos como exemplo. A última chuva catastrófica foi em 2020. Dava tempo de ter se precavido para que não ocorresse de novo no final de 2022? Sim, pelo seguinte, o conceito em drenagem é exatamente tempo de recorrência. O período em que uma chuva com uma determinada vazão, capaz de provocar um determinado dano, ela vai levar para ocorrer de novo. Então, se nós tivermos um evento e ele volta a ocorrer 2 anos depois, significa que os elementos de drenagem não estão dimensionados para essa chuva, eles estão subdimensionados. Então, há necessidade de os projetos, ainda que custem mais caro, os administradores entendam que mais do que o custo da obra é o custo da consequência de uma obra mal executada, que não atenda à necessidade. Perfeitamente. Bárbara, aí nós ouvimos o lado técnico. E do lado da gestão, principalmente dos cofres públicos, as prefeituras têm dispositivos, têm opções na mão para botar em curso obras que resolvam esse tipo de problema? Olha, eu vou concordar com
o professor em 100%, tá? Por quê? Vou dizer exatamente o que acontece na gestão pública. Obras relacionadas a saneamento, a desastres naturais, normalmente elas não são obras muito visíveis, né? Elas são galerias, elas são drenagens, elas não são aí pontes, né? Não são obras que elas são facilmente visualizadas. E aí, por vezes, elas ficam em segundo, terceiro plano no Brasil inteiro, não é só especificamente onde acontecem desastres. Então, é importante sim que os gestores, os prefeitos, inclusive os consórcios públicos, observem na região a constante, né, os acontecimentos de desastre, os alagamentos, né, às vezes até queda de barreira, depende de como estiver aí acontecendo nos últimos anos. E sim, até no PPA, o planejamento estratégico anual, né, plurianual, isso tem que estar aí mensurado, esses riscos, de quanto em quanto tempo já acontecem esses desastres e o que tem que se fazer para mitigar. Não sei se vocês sabem, mas existe agora a linha do ESG, em que a questão ambiental e também nas ODS, né, do desenvolvimento sustentável, a questão ambiental ela está intimamente vinculada com governança e com o impacto social. Então, óbvio, tá? Quando um prefeito faz um PPA, ele precisa levar em consideração as obras que serão necessárias, pensando na qualidade, na segurança da vida das pessoas. Então, tudo isso tem que ser mensurado, mas quando é recorrente esse risco e quando se tem eventos em que você tem uma certa catástrofe e muitas perdas de vida, né, e de bens da sociedade, isso tem que ser pesado sim e tem que entrar aí no plano diretor, no plano de ação das secretarias de forma geral. E os prefeitos podem reclamar de não ter o dinheiro na mão para poder fazer essas obras que a gente está mencionando? Muitas vezes, gente, o que vai acontecer, principalmente quando você tem aí um desastre, Rio de Janeiro é muito comum isso, tá? Ele às vezes não está planejado e você pede um crédito suplementar para aquele momento. Então, o importante é se ter duas visões. Primeiro é se pensar a realidade do município, o quanto se pode gastar, e uma vez que mesmo investindo, você ainda tenha esse evento, né, um desastre, uma coisa do tipo, você peça o crédito suplementar. Existe aí várias possibilidades hoje dos prefeitos pedirem, sim, a nível estadual e a nível federal, um socorro, entre aspas, para quando acontece algum problema. Professor Leomar, nós temos um caso curioso aqui em Ribeirão Preto, que a cidade passa por um dos maiores conjuntos de obras, que são do PAC 2, o PAC da Mobilidade. Nós estamos mexendo nas principais avenidas da cidade. E ainda assim, o problema de drenagem, aliás, ele não só mantém o mesmo, mas ainda piora. Estamos registrando mais alagamento nos corredores comerciais da cidade. Por acaso, essas obras já não poderiam prever algumas situações que melhorariam a recepção da chuva? Olha, sem conhecimento do projeto especificamente, fica difícil, seria leviano da minha parte fazer uma crítica pontual. Mas em termos conceituais, como a própria Bárbara comentou, é uma situação que nós verificamos no Brasil, em muitas regiões, em muitas cidades. Consequentemente, nós temos que ficar atentos para evitar que os projetos cortem, né, por questões orçamentárias, cortem itens que não são tão visíveis, não são tão chamativos à atenção numa situação normal, que só são chamativos no lado ruim, quando acontece uma tragédia. Portanto, não colocando a situação de Ribeirão Preto, mas sendo algo que é recorrente no Brasil, então não estou nem dizendo que não foi isso, nem que foi isso, tá? Mas que a linha de raciocínio nos projetos, e como professor falando a respeito, os projetos têm de ser conservadores por causa das consequências. A nossa decisão não pode ser só em termos de probabilidade de ocorrência de um evento. Ele tem que levar em conta qual que é o custo caso esse evento, essa chuva, acima do normal ou além do que seria esperado, venha a ocorrer. De tal maneira que nós tenhamos algo mais conservador. Tá? E diante das consequências. Então, o projeto, de uma maneira geral, ele deveria valorizar o aspecto de dar capacidade
para enfrentar esses problemas. Como a Bárbara comentou, o E, o S, o G, né? O ambiental, o social e a governança não podem ficar apenas como uma sigla ou um termo da moda, mas se transformar, sim, em ações que vão fazer projetos com uma preocupação com o médio e longo prazo, não com situações imediatas. Bárbara, nós temos tanto no governo federal quanto no governo estadual novas equipes entrando, né? No governo estadual, inclusive, uma equipe que entra depois para dar uma renovação depois de décadas sempre do mesmo partido, dos mesmos governos se sucedendo. O fato de termos equipes novas retarda o socorro para as nossas cidades? Gente, muitas das questões de gestão pública tem dois elementos, tá? Um é a máquina núcleo duro, que é o quê? Os gestores, né, os servidores que já são concursados, que têm o entendimento daquela atribuição e daquela função. Então, a gestão pública, ela foi feita, né, o PPA, ele foi pensado para, mesmo na troca de gestão, você ter a continuidade das principais políticas públicas. Então, durante um certo período, é claro que tem o time entre uma informação passar para quem está chegando, né? E aquela pessoa ter um entendimento do que está acontecendo na gestão. Por isso chama-se período de transição. Então, nós estamos num período de transição, né? Porque ele vai aí até daqui a algumas semanas para vir todas as informações. Mas nada impede, gente, principalmente por você ter um núcleo duro dentro da gestão pública em relação aos servidores, de já ter essa questão de urgência e emergência para se ter essa resposta. Eu até dei uma olhadinha aqui, enquanto a gente estava esperando os links, né? A questão de como está hoje. Já foi pedido aí a questão dos créditos suplementares, já foi pedido a questão de apoio a nível federal, a nível estadual. Então, acredito eu que sim, isso vai acontecer porque acaba sendo uma priorização independente dessa época de transição. Então, esse olhar vai ser focado. Até vi que teve visita já de ministro nas regiões. Então, assim, isso eu não acredito que vai interferir, tá? A gente sempre tem a preocupação na gestão pública de que, mesmo com essas trocas, você tem ainda um atendimento na questão de urgência e emergência. Então, acredito que será tranquilo. O importante também é se pensar, gente, os deputados eleitos, né? Eu não sei se a região aí tem deputados que foram eleitos, mas a questão de você ter um repasse financeiro das emendas, né, de parlamentares, ele também é importante para esses momentos. Então, tem que se observar aí todas essas questões. Professor Leomar, para a gente concluir rapidamente, agora que o leite já foi derramado, que cidades como São Carlos e Araraquara deveriam priorizar? No projeto, conservadorismo, ou seja, você tem uma determinada vazão que os cálculos indicaram, colocar uma margem de segurança para não correr riscos. Eles já foram usados, essa margem já foi usada no passado. E com relação ao caso específico de Araraquara, a questão da manutenção, os elementos de drenagem, não é só a questão do dimensionamento, mas você tem a deposição, o solo vai depositando e vai ocupando o espaço em que a água vai passar. Consequentemente, a limpeza dos canais, das pontes, das galerias, é uma atividade que precisa ser executada e quando você vê a vegetação, os parques, você não tem nem a retirada, a capina. É de suspeitar que os elementos de drenagem que estão escondidos, que estão enterrados, não estão sendo vistos pela população, eles também não estão sendo adequadamente cuidados e, consequentemente, sem a remoção, aquele elemento que tenha sido dimensionado adequadamente não vai estar funcionando e as tragédias ficam muito mais prováveis de acontecerem, que precisam ser evitadas. Então, excesso de zelo, que não é jogar dinheiro fora, é cuidar para que não se repitam os problemas no projeto e, ao longo do tempo, a manutenção dos elementos de drenagem, a desobstrução do bueiro, de galerias, de pontes. Bom, nós esperamos que esse recado chegue não só ao nosso telespectador, mas também às nossas autoridades. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em São Carlos, o professor de engenharia da USP, José Leomar, e em São Paulo, a gestora de políticas públicas, Bárbara Cristal. Aos dois, o nosso muito obrigado.